Viva, amigos do YouTube, eu sou a Jo Pereira. Se é a primeira vez que vem ao meu canal, saiba que é um canal de livros, de opiniões e pouco mais. No último foi realmente sobre uma tinta do cabelo, mas o meu foco é livros. E se escolheu este livro pela primeira vez é porque gosta do tipo de livros que eu leio. Alguns são romances, outros nem tanto, que é o caso dos livros que eu ultimamente estou a ler, que é livros que fazem resenhas da história humana, desde os primórdios até à atualidade. Destaco dois livros muito bons, do Yuval Noah Harari, de quem eu sou definitivamente fã, e ele faz uma resenha desde o surgimento dos primeiros hominídeos até ao dia de hoje, mas ele faz de uma maneira diferente do livro que eu venho-vos falar agora. Ele fez uma pesquisa histórica e resumida sobre a história humana, mas ele aponta ideias e aponta filosofias e aponta de alguma maneira críticas. Não é o caso deste livro, mas é tão bom como o do Yuval. Num certo aspecto, eu ponho no mesmo patamar, que é a verdadeira história da Terra, de Christopher Lloyd. É um escritor que é inglês, que teve a ideia de escrever um livro quando estava a lavar a louça com as suas filhas. Também foi jornalista, mas o livro que ele escreve é realmente espetacular. Quem quer ter a resposta a questões da humanidade, de como nós somos, e quem quer pensar o que pode acontecer para o futuro, é ler não só o Yuval, como este Christopher Lloyd. Ele também tem um vídeo muito engraçado no YouTube que eu depois vou deixar no link. Este livro faz uma resenha desde o Big Bang até aos dias de hoje, ou seja, 2009, que foi quando ele fez o livro, sensivelmente. E destaca, sem pormenores muito grandes, e isso agrada-me, a história da Terra e, com certeza, dos protagonistas que somos nós, o Homo sapiens, os humanos. E faz resenhas muito interessantes, de uma maneira que eu acho perfeita. A vida antes do homem, a evolução humana, a história antiga, a história moderna, e dentro destas questões ele põe as primeiras civilizações, a guerra, o mundo clássico, os nativos e as Américas, a globalização islâmica, a miséria medieval, a conquista e a revolta europeia, o mundo industrializado. E deixa uma pergunta no fim acerca dos problemas que muitas vezes eu falo aqui no canal, da nossa superpopulação, do facto de poluirmos o planeta, não só a poluição atmosférica, como a própria poluição dos resíduos plásticos. Ele deixa a questão o que é que vai ser, tendo em conta que o ser humano também teve outra ação nefasta desde o início, muito antes até de entrarmos na agricultura, que foi a extinção dos animais selvagens. Com certeza que os animais domésticos estão em grande número, até maior que nós, mas são nossos escravos, no caso, como por exemplo as vacas, os cavalos, etc. Ele deixa para nós o pensamento de o que é que vai ser pela nossa ação, pela nossa forma de estar, o que é que vai ser daqui a um tempo. E ao mesmo tempo que eles põem os vários aspectos da história humana, como por exemplo as grandes descobertas do Novo Mundo, o grande impacto, enfim, até científico da China,
a forma como a China se coloca numa anteriormente como agora, o facto da China durante muito tempo não ter querido relações comerciais e que levou àqueles problemas com a Inglaterra. Enfim, todos estes factos, provavelmente muitos de vocês já sabem, vão ter uma perspectiva diferente, mais resumida, mas que nos faz, sobretudo, mais pensar e questionar de uma maneira crítica a ação humana, a ação dos reis, dos descobridores, dos conquistadores, na sua senda de ganância e de querer mais e mais, e que leva enfim, não só ao prejuízo do planeta, como até de nós. Eu muitas das coisas já sabia, já sei bastante sobre a história mundial, mas a perspectiva que ele dá é completamente diferente do comum. É imparcial, sim, mas de alguma forma dá para entender o que é que ele nos quer transmitir. O que eu percebi é que ele quer nos transmitir que nós não somos humildes, não nos satisfazemos com pouco e queremos mais e mais, e realmente isso leva a um grande prejuízo. E fala também numa coisa que, num pensador muito importante, que era o Malthus, que já há muitos séculos atrás falava no problema da superpopulação, onde ele diz, esse tal Malthus, que a natureza um dia vai se vingar do facto de nós não pararmos de, enfim, devassar e poluir e ter superpopulação no planeta. E percebe-se perfeitamente qual é a perspectiva dele. Seja como for, ele escreve muito bem, é sucinto, é claro e não é pretencioso. Eu gostei tanto do livro, devo-vos dizer que vou ler de novo. Eu ultimamente estou a ler, a repetir livros, já tinha dito noutros canais, porque são os tipos de livros que eu aprecio bastante. Li durante algum tempo mais atrás, se vocês verem no canal, alguns romances, sim, é verdade, mas por questões práticas eu penso que estes livros me respondem a questões que eu me debato mais ou menos diariamente e preciso de entender porque é o dia de hoje e porque é que nós somos assim. E pelo menos eu faço essas questões a mim própria e tento projetar o que é que vai ser o futuro. Por exemplo, uma das minhas previsões, algo que eu congemino, é que a época, entre aspas, de ouro, de paz, do ser humano, de alguma forma durou 100 anos. Digamos, até 1945, até ao fim da Segunda Guerra Mundial, tivemos sempre guerras, mais de uma maneira, mas guerras no decorrer da história, com certeza que a Segunda Guerra Mundial foi a pior, mas houve sempre conflitos. Não é que tenham deixado de haver conflitos, mas os conflitos hoje em dia são mais locais, e também há aquele terrorismo do Daesh, mas são coisas muito isoladas. Mas a nível global e de países houve um apaziguar, ou seja, a Segunda Guerra Mundial deu realmente lições às pessoas, ou pelo menos à Europa, ao mundo ocidental. Seja como for, as ações da Europa foram extremamente perniciosas e ainda hoje são. E a seguir à Segunda Guerra Mundial dá-se um boom, os baby booms, e também um boom no consumismo, enfim, na vida, na tecnologia que nos vem a ter hoje. E isso traz desgaste e poluição em relação ao planeta. E a minha perspectiva, o meu cenário, a minha forma de ver é que isso vai ser até se calhar 2050. Portanto, eu diria que 1950, 2050 ainda será bom, agradável viver no planeta. A partir dali eu penso que em termos de recursos e de estado de poluição as coisas vão se começar a degradar, a natureza começa-se a revoltar. E o que eu antevejo é que uma classe, uma elite com acesso à tecnologia
aquilo que o Yuval Noah Harari, que diz que o homem deixa de ser totalmente orgânico, vai ter peças, entre aspas, que não são orgânicas, como por exemplo chips implantados, que sabem sempre como está o sangue, se está alguma doença a ocorrer, o ADN está sempre controlado. Vai a um médico, ele já tem a sua ficha, ou nem precisa de ir ao médico, ou vai para um emprego, já não vê o currículo, vai ver o ADN da pessoa e vai dizer que aquela pessoa tem mais tendência para ser assim ou mais assado. Portanto, de um mundo, os algoritmos é que vão controlar o mundo. E isso vai ter uma elite que vai ter acesso, em que vai, de alguma maneira, viver mais tempo e bem, enquanto que a população, a grande maioria da população, não vai ter acesso a essas benesses e esse bem-estar e esse controle da saúde e do ADN, da tecnologia e de boas casas, e vai sofrer com a degradação ambiental, o desemprego, a inflação, enfim, problemas bastante graves que irão dar provavelmente a revoltas e a problemas nos países. A menos que haja uma forma de as coisas continuarem em paz e de alguma forma igualitárias, que hoje, apesar de tudo, a fome desapareceu, as pessoas não estão a passar, tirando alguns países que estão bastante mal, como por exemplo a Venezuela ou outros países, alguns países em África, como o Congo. A situação de fome e de pobreza extrema não é assim tão grande. Resta saber se depois tudo isso não irá desaparecer após os 2050. Há filmes de ficção científica, um com a Jodie Foster e com o Matt Damon, que há uma colónia em Marte e as pessoas ricas vão para lá, onde são curadas, onde vivem, mas quem fica na Terra fica, enfim, muito mal. Isto é uma forma que eu vejo de ver as coisas, mas não sei se isto vai acontecer, com certeza é uma hipótese. Eu penso que o ser humano acaba por nunca caminhar para a igualdade, há sempre uma elite que está no topo e que detém tudo, pode ser dinheiro e neste caso conhecimento, e vai deter a tecnologia, tem acesso aos algoritmos e que vai controlar a sua saúde e não só o que há de fazer com as empresas, e há de haver sempre outra camada que não vai ter acesso a nada. Eu penso que isso vai se distanciar. Eu vejo dessa maneira, de uma maneira bastante pessimista, espero que não aconteça. Mas uma coisa tenho a certeza, e isso ninguém pode duvidar, é que a natureza está tramada. Ou seja, o que eu antevejo é que os animais selvagens vão estar em pequenos santuários, pequenas reservas e nos jardins zoológicos. Tudo o resto, a nível de, enfim, meio selvagem, como era há milhares de anos, vai desaparecer. E resta saber o que é que vai acontecer aos oceanos. Isso é que é verdadeiramente preocupante, porque no dia em que realmente os oceanos deixarem de ter vida, as coisas tocam muito mal ao ser humano e aí é para esquecer. A menos que se faça alguma coisa em relação a isso. Bom, estes livros abrem-me a cabeça sobre esse ponto. Eu sei que não são geralmente livros que as pessoas gostam de ler, as pessoas gostam mais de ler romances e gostam de se distrair e de viver outras coisas e realmente não querem pensar em problemas, porque ao mesmo tempo isto também deprime um bocado, eu sei, é verdade, mas para quem se questiona sobre quem se preocupa no sentido geral do planeta e da nossa espécie, eu penso que é um ótimo livro e eu recomendo sinceramente, ao lado dos outros que eu recomendei, do Homo Sapiens e Homo Deus, do Sapiens. Eu tendo sempre a dizer Homo Sapiens, mas não é. Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari, assim é que é.
Recomendo esses dois, sem dúvida. Este também já li, já estou a ler pela terceira vez, neste caso estou a ler em inglês, e agora estou a ler este. Vou ler este pela segunda vez e acho que é um livro muito interessante para quem quer abrir a mente sobre questões atuais e do passado e compreender o mundo de hoje. E por agora é só. Até ao próximo livro, provavelmente demora um pouco mais porque estou a ler os mesmos, mas se aparecer outra questão ou outra opinião, cá estarei. Beijinhos, fiquem bem, até à próxima!